Vamos começar a ver alguns tipos de EDO de primeira ordem. E o primeiro tipo que a gente vai ver são as EDOs separáveis, que tem esse nome porque a gente consegue separar, entre aspas, as variáveis. Numa definição um pouco mais precisa, as EDOs separáveis são EDOs de primeira ordem, que podem ser escritas dessa forma, né? Então é dy dx igual a alguma coisa só em x sobre alguma coisa só em y. Nota que eu escrevi dy dx em vez de escrever y', é porque essa notação vai facilitar encontrar a solução desse tipo de EDO. E para resolver esse tipo de EDO, o que a gente faz é separar as variáveis, ou seja, a gente joga tudo que tem x para um lado, tudo que tem y para o outro lado, e aí integra dos dois lados. E por que isso funciona? Bom, vamos ver uma justificativa para esse método, uma prova, digamos, para esse método. E o que a gente faz é ver a coisa como uma integração por substituição, né? Como y é uma função de x, a gente olha para a integral de h de y e faz uma mudança de variáveis. E aí a gente fica com integral de h de y de x, dy dx, ou seja, a derivada, e dx. Agora, dy dx é g sobre h. Então, a gente substitui essa informação, cancela aqui, cancela ali, e acaba ficando com a integral de g de x dx. Ou seja, a gente está justificando por que a integral de h de y dy é a integral de g de x dx, onde y é uma função de x. As EDOs separáveis são sempre fáceis de resolver quando a gente sabe integrar as funções envolvidas. Vamos ver alguns exemplos. Nesse nosso primeiro exemplo, a gente está com esse problema de valor inicial. Ele tem a EDO x igual a y, y' com essa condição inicial, y de 1 igual a 3. Então, se foi dado um problema de valor inicial, o que a gente quer é achar a solução particular desse problema de valor inicial. Vamos começar achando a solução geral, ou seja, olhando para essa EDO, a gente vai ver que essa é uma EDO separável, e para isso eu vou escrever esse y' como dy dx. Então, eu estou com x igual a y dy dx, e eu vejo que é só jogar esse dx para cá, que eu fico com x dx igual a y dy. Então, sim, a minha EDO é separável. Então, para eu resolver, basta eu integrar dos dois lados. Então, eu estou com a integral de x dx igual a integral de y dy, integral de x com respeito a x, x ao quadrado sobre 2, integral de y com respeito a y, y ao quadrado sobre 2. Nota que eu deveria ter posto mais c aqui e aqui, né, por causa dessas duas integrais, mas uma constante arbitrária e uma constante arbitrária, bom, é uma constante arbitrária, vou botar só do lado de cá, tanto faz, de um lado ou de outro. Deixa eu ajeitar isso aqui um pouquinho, jogando esse y para cá, eu fico com x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso sobre 2, igual a c. Posso jogar esse 2 ainda para cá, eu fico com x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, deveria ser com 2c, né? Mas c é uma constante arbitrária vezes 2 não faz a menor diferença, então por abuso de notação, vou manter c mesmo. E essa é a nossa solução geral. Nota que isso, se eu penso como uma família de curvas integrais, é uma família de hipérboles. Vamos ver se eu consigo desenhar. Então, eu desenhei aqui rapidinho a família de curvas integrais dessa minha EDO. Né? Quando c é zero, eu estou com x ao quadrado igual a y ao quadrado, ou seja, eu paro de retas x igual a y e x igual a menos y. Então, essas retas daqui. E aí, quando c é diferente de zero, a gente tem hipérboles, ou seja, essas par de retas é para a gente uma hipérbole degenerada. Quando c é diferente de zero, a gente tem essas hipérboles aqui para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, dependendo se c é positivo ou negativo. Essa daqui é a solução geral da minha EDO, mas o que a gente pediu foi a solução do problema de valor inicial. Então, o que está faltando eu fazer? Eu aplicar essa condição inicial na minha solução geral para achar a solução particular. Então, aplicando a minha condição inicial na minha solução, a nossa solução era x ao quadrado menos y ao quadrado igual a c. Então, x é 1, y é 3, e o que eu quero é achar c. Então, a minha c é 1 menos 9, que é igual a menos 8. Ou seja, a solução particular procurada é o quê? X ao quadrado menos y ao quadrado igual a c, mais c menos 8. Essa daqui. Nesse nosso segundo exemplo, a gente está com a EDO y' igual a xy é a x ao quadrado.
Bom, vamos primeiro ver que essa é uma DO separável, ou seja, vamos tentar separar as variáveis. Para isso eu vou escrever esse y' como dy dx. Então eu estou com dy dx igual a xy é elevado a x ao quadrado. Então, vou jogar tudo que tem y para cá, 1 sobre y dy, vou jogar esse dx para cá, x é x ao quadrado dx. E sim, eu estou com uma EDO separável. Ainda bem, né? Porque é o único método que a gente viu até agora. Então, o que eu vou fazer é integrar dos dois lados dessa igualdade. Então, eu tenho que integral de 1 sobre y dy é igual a integral de x é a x ao quadrado dx. Integral de 1 sobre y dy eu sei, é ln de y. E essa integral aqui, bom, eu vou ter que fazer uma integração por substituição, né? Então, deixa eu virar a página. Então, a gente quer achar essa integral, vamos fazer substituição, vou chamar de u esse x ao quadrado, de modo que o meu du dx é derivada de x ao quadrado, ou seja, 2x. Então, o meu du é 2x dx. E essa minha integral, fica a integral de x é elevado a u. O meu dx, não escrevi aqui, é 1 sobre 2x du. Então, 1 sobre 2x du. Vou cortar esse x com esse x. Eu fico com 1 sobre 2 integral de e elevado a u, que é o próprio e elevado a u. Ou seja, essa minha integral está me dando e elevado a x ao quadrado sobre 2 mais c. Então, essa integral é isso daqui. Voltando para a minha solução, né, eu tinha visto que a integral de 1 sobre y dy era a integral de x é a x ao quadrado dx. Essa aqui eu já tinha resolvido. E essa daqui é a x ao quadrado sobre 2 mais c. Nota que eu não botei o c aqui, igual no exercício, no exemplo passado, né? Em vez de botar o c de um lado do outro e depois juntar, eu botei a constante de integração só no final, ou seja, só nesse lado direito. E pronto, está aí a minha solução. Nota que com essa solução eu conseguiria até explicitar, ver essa função y como uma função explícita com respeito à variável x. Né? Era só eu exponenciar aqui. Nosso objetivo aqui nesse exemplo é mostrar essa igualdade. E elevado a ix é cosseno x mais y seno x. Tem muita gente que chama isso de cis de x, né? De CIS. Então, isso que a gente quer mostrar. E para isso, a gente vai tomar y com esse lado direito. Então, cosseno de x mais y seno de x. E deixa eu notar, quando eu faço y de zero, então, eu estou com cosseno de zero mais i seno de zero. Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, ou seja, y de zero é 1. O meu truque aqui vai ser arrumar uma equação diferencial a partir desse y, a partir dessa igualdade, que tem a solução essa exponencial. Na verdade, um pouco mais, né? Como isso aqui já está mostrando para a gente, o que eu vou procurar é um problema de valor inicial. Então, eu vou derivar os dois lados dessa igualdade aqui. Eu vou achar a y'. Então, derivando, eu tenho y', eu estou com derivada de cosseno de x mais i seno x. Bom, i é uma constante que está multiplicando, é uma constante complexa? É, mas vamos fingir aqui um pouquinho que a gente já fez coisas sobre os complexos, né? Vamos fingir que a gente pode tratar os complexos como a gente trata os reais. É verdade que a gente pode, eu não vou dar nenhuma justificativa maior do que essa falação aqui, mas sim, a gente pode tratar uma constante complexa da mesma forma que a gente trata uma constante real. Então, derivada do cosseno é menos o seno, e derivada do seno, o cosseno. Deixa eu ver esse menos 1 que está aparecendo aqui como i ao quadrado. Então, eu estou com i ao quadrado, uma multiplicação, seno de x mais i cosseno x, e aí eu vou botar esse i em evidência. Então, eu estou com i seno x mais cosseno x. Só que cosseno mais i seno é a minha y original. Ou seja, o que está aparecendo aqui é i vezes y. Então, a partir dessa y, a gente chegou numa equação diferencial que é o quê? y' igual a i y. O que eu estou dizendo é, essa y é muito obviamente uma solução dessa equação diferencial e mais ainda, é a solução dessa equação diferencial que satisfaz essa condição inicial, porque a gente começou a partir dela, achou a condição inicial e achou a derivada.
Ou seja, o que a gente está dizendo é que aquela y que eu tomei, cosseno de x mais i seno x, é a solução desse problema de valor inicial. Nota que essa EDO aqui é separável. A menos da gente considerar o i como um número real, como uma constante, né? Se a gente esquece esse negócio de que o i é complexo, a gente pensa, i é uma constante, dá para a gente resolver essa EDO. É uma EDO separável. Então, resolvendo a EDO, o que a gente tem? Eu estou com y' igual a i, então é dy dx igual a i vezes y. Vou separar as variáveis. Então, eu estou com 1 sobre y dy é igual a i dx. Vou integrar dos dois lados. Integral de i dx. 1 sobre y dy. Essa integral é ln de y. Vai caber aqui? Vai. Integral de i. Como eu falei, i é uma constante, integral de uma constante com respeito a x é a constante, caso i, vezes x. Mais um c, né? Como eu falei, posso botar o c de qualquer um dos dois lados. Como no exemplo anterior, né? ln de y igual a alguma coisa que só envolve x. A gente pode explicitar essa solução aqui. Deixa eu fazer isso. Então, eu estou com e elevado a ln de y igual a e a ix mais c. E elevado a ln é o próprio y. E elevado a ix mais c, deixa eu escrever dessa forma, E elevado a c vezes E a ix. Esse E elevado a c aqui é uma outra constante, deixa eu chamar de cetil. Ou seja, eu cheguei na solução y igual a cetil E a ix. Isso é o que a gente está chamando sempre de uma solução geral. Aí, se eu volto para o meu problema de valor inicial, falta eu colocar essa condição inicial. Então, com a condição inicial que y de 0 é 1, acho que cabe aqui embaixo, porque y de 0 é 1 quer dizer que quando x é 0 e y é 1, então eu estou com 1 igual a cetil E elevado a i vezes 0. Então, eu estou com E elevado a 0 aqui, que é 1 também. Ou seja, cetil é igual a 1. Então, por um lado, deixa eu botar aqui, eu fico com a solução E elevado a ix desse problema de valor inicial. Por outro lado, eu tenho essa solução do problema de valor inicial. Nota que esse problema de valor inicial é y' igual a uma função bem comportada com respeito a x e com respeito a y. Não é uma função real, é uma função complexa, mas se a gente passa por cima disso, aquele nosso teorema vale. Então, por um lado, eu tenho essa solução, por outro lado, eu tenho essa solução, mas a gente sabe que a solução tem que ser única. E pela unicidade de soluções desse problema de valor inicial, a gente tem a igualdade que a gente queria, né? E elevado a ix, que foi uma das soluções que a gente achou, igual a cosseno x mais i seno x, que é a outra solução. E pronto. E a identidade de Euler é obtida quando a gente substitui x por π, né? Então, o que a gente chama de identidade? Credo. É obtida quando x igual a π. Ou seja, a gente chama de identidade de Euler essa igualdade, digamos assim. Cosseno de π é menos 1, seno de π é 0, então a gente está com E aí π igual a menos 1. Então, essa é a famosa identidade de Euler. Nos próximos exemplos, faz junto comigo. Aqui nesse exemplo 4, a gente está de novo com um problema de valor inicial, né, na sigla PVI, e o que a gente quer é resolver esse problema do valor inicial, ou seja, encontrar a solução particular desse problema. Nesse exemplo, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa é olhar para a EDO. E ela é muito claramente uma EDO separável. Trocando esse y' por dy dx, eu estou com dy dx igual a 3y. Ou seja, eu estou com 1 sobre y dy igual a 3 dx. É uma EDO virtualmente igual a do exemplo anterior, né? Exceto que aqui é 3 e lá era i, mas é a mesma coisa. Ou seja, se eu integro dos dois lados, integral de 3 dx, eu estou com ln de y igual a 3x mais c. Posso exponenciar dos dois lados. E eu estou com e elevado a ln de y igual a e a 3x mais c.
precisaria fazer isso não, vou fazer só porque fica mais bonitinho. Então, eu estou com y igual a cetil e elevado a 3x, onde, igual no exemplo anterior, esse cetil é o e elevado a c, ao meu c original. E essa é a minha solução geral. Bom, eu achei a solução geral, falta eu jogar a condição inicial. Então, com a condição inicial, que me diz que y de 2 é 1, o que eu vou ter? Se quando x é 2, y é 1, eu estou com 1 igual a cetil é elevado a 2 vezes 3, 6. Ou seja, cetil é 1 sobre e elevado a 6, botar assim, é a menos 6. E a solução particular procurada é y igual a e a menos 6, e a 3x. Ou, para ficar mais bonitinho, y igual a e a 3x menos 6. Eu não precisava ter exponenciado aqui não, né? Eu podia ter posto a minha condição inicial direto aqui. É só porque quando dá para explicitar a solução, fica mais bonitinho se a gente faz isso. Nesse nosso quinto e último exemplo, a gente está com essa EDO e o que a gente quer é a solução geral, né? Não foi dado problema de valor inicial, não foi dado valor inicial nenhum. Então, eu não quero solução particular, eu quero a solução geral. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá, né? Vou escrever esse y' como dy dx para tentar separar as variáveis. Então, a minha EDO é dy dx igual a xy é a x sobre 1 mais y. Eu quero jogar tudo que tem y para um lado, tudo que não tem, tudo que tem x para o outro. Então, eu estou com 1 mais y sobre y dy igual a x é a x dx, né? Joguei esse y, esse 1 mais y para cá. O que eu tenho que fazer agora, sim, conseguir separar, é uma EDO separável, o que eu tenho que fazer é integrar os dois lados. Deixa eu olhar para os dois lados separadamente. Então, aqui é 1 mais y sobre y dy. Essa integral é fácil, né? Porque é só escrever isso como 1 sobre y, mais y sobre y, que é 1. E aí ficou fácil. Integral de 1 sobre y, ln de y, integral de 1 com respeito a y, que é y. Poderia ter colocado mais c aqui, vou deixar para colocar no final. E essa integral? Estou com a integral de x é a x dx. Aqui eu vou ter que fazer a integração por partes, é melhor eu virar a minha página. A gente até já resolveu essa integral aqui por partes, se duvidar até mais de uma vez, mas vamos lá, não custa fazer de novo, porque eu não lembro mais do resultado. Então, vou tomar como f a x, vou tomar como g' o e elevado a x. Então, o f' é derivada de x, que é 1. O g é integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então, eu estou vendo essa minha integral aqui como integral de f g', que pela fórmula de integração por partes é fg menos integral de f'g. Deixa eu botar um parêntese grandão aqui, que eu quero continuar isso aqui para baixo. Então, f vezes g é x é elevado a x, menos integral de f'g, então menos integral de 1 vezes e elevado a x. Então, eu estou com x é elevado a x menos integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Deixa eu jogar o mais c aqui, porque então eu estava com integral de 1 mais y sobre y, deixa eu escrever dessa forma, opa, dx não, dy. É igual a integral de x é a x. Esse aqui a gente integrou e deu ln de y mais y. Esse aqui a gente integrou e deu x é a x menos é a x. E está aí a minha solução geral. Né? Solução geral da minha EDO é essa daí. No próximo vídeo, a gente vai ver equações diferenciais ordinárias, ou seja, EDOs, exatas. É o meu tipo preferido de EDO.